Eu quero começar com um texto que eu sempre uso. E eu utilizo esse texto porque ele é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a única fonte que nós temos segura hoje em meio a tanta confusão, a tanto erro. E por ser palavra de Deus, do Deus que ama e que corrige e que disciplina porque ama, esse texto confronta pecados. Ele confronta de maneira clara e toda pessoa, nunca teve uma pessoa que eu tivesse lido esse texto, seja ímpio ou seja cristão, e que não pudesse se ver ali naquele texto. A palavra nos confronta os nossos pecados. Mas sempre quando eu cito esse texto, eu dou ênfase a alguns dos pecados desta lista. E eu esqueço de um que é tão grave quanto aqueles que normalmente eu enfatizo. Ele é tão grave quanto. E eu reconheço com pesar que eu cometo esse pecado. Nesses anos aqui, algumas vezes, por ter cometido, a mão do Senhor pesava sobre mim. E que eu vim de púlpito dizer que eu havia pecado naquilo. Nós sempre dizemos que quando nós preparamos um estudo, os irmãos que ministram, a palavra fala primeiro conosco. E essa semana foi assim para mim. É com muita tristeza que eu confesso. Às vezes a gente acha que por o fato de ser alguém pastor ou presbítero, estar na liderança, não pode demonstrar fraqueza. Então a gente tem que pegar os homens de Deus na Bíblia e esquecer das fraquezas que estão lá para todo mundo ver. Elas estão lá para mostrar que eles eram falíveis, que eles dependiam de um Senhor. Elas não estão lá para justificar os pecados e dizer que está tudo bem viver no pecado quem crê em Cristo, mas elas estão lá para justificar os nossos pecados, no sentido de que em Cristo nós somos justificados. A outra razão é porque eu vejo esse pecado no nosso meio, com tristeza. E é por isso que a gente precisa tratar dele. 1 Coríntios, capítulo 6, os versos 9 a 10. Paulo está falando para cristãos aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui é uma lista de pecados. O que é importante nós entendermos é que não é uma lista em que está estabelecida de forma hierárquica ou em níveis de gravidade. Por ser pecado contra Deus, todo pecado é grave. As consequências, é claro, elas podem variar. Dependendo do pecado que eu cometa, as consequências para esta realidade elas podem variar. Mas pecado, por ser contra o Deus que é santo, é sempre muito grave.
O texto é claro em dizer que pessoas que vivem em pelo menos um desses pecados, não se arrependem, elas estão sem Cristo. Pessoas que vivem nestas práticas, ou em todas, ou em uma, e não se arrependem, elas serão condenadas por Deus. O alerta é tão intenso que Paulo vai dizer 2 vezes: não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Mas há um dos pecados aí que nós passamos. Hoje nós falamos, por exemplo, do homossexualismo. Todo evangélico hoje fala do homossexualismo. Fala com veemência. É pecado, sim. E aqueles que vivem nessa prática sem se arrepender serão condenados, sim. Mas o texto também fala desse pecado aqui, dos maldizentes, dos maledicentes. Lembra, esse é um pecado tão grave quanto o pecado do homossexualismo. É tão grave quanto o adultério. Ele está na mesma relação. É o mesmo pecado que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, naquela lista, quando ele fala: a ira de Deus se manifesta sobre todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. E aí ele vai dizer uma relação de vários pecados, lá está o detrator, o injuriador, Romanos 1:30, é a mesma coisa. E é disso que eu gosto, desse pecado que nós vamos tratar hoje. E é para cristãos que eu queria tratar, por isso que eu falei começar por mim. É para chocar isso aí, não, isso é verdade. O nosso falar, muitas vezes, depõe contra a nossa profissão de que Cristo é o nosso Senhor. Um maldizente, ou um maledicente, ou um caluniador, ou um injuriador, é uma pessoa que fala para prejudicar ou denigrir a reputação de outra pessoa. Um maledicente é alguém que costuma falar mal dos outros. É o praticante da fofoca e que normalmente se utiliza de insultos. Maledicentes são pessoas que falam do caráter dos outros, carregam-nos de repreensões, não na frente, mas nas costas, maculando os seus nomes, aberta ou secretamente, seja contando histórias, sussurrando e caluniando, ou levando e espalhando relatos escandalosos de maneira pública. Mas a definição que mais me marca é de um irmão, o reverendo Vadislau, que é da Igreja Presbiteriana. E ele é simples. Quando ele diz: maledicente é a pessoa que fala depondo contra o outro, seja mentira ou seja verdade, na ausência da pessoa citada. Porque até então, mas falar mal da pessoa, ela fez isso, não, mas não importa a razão. Falar qualquer coisa contra alguém, seja verdade, é maledicência, se a pessoa não está presente. Esse é um pecado absolutamente comum entre os ímpios. Os ímpios falam mal dos pais, dos filhos, falam mal do cônjuge. Os ímpios falam mal de parentes, de amigos, de companheiros de trabalho, de escola, de governantes, falam mal de todo mundo. A única pessoa que ela não fala mal é dela mesma. E é o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, um dos textos mais claros que mostram
depravação humana. Romanos capítulo 3, versos 13 e 14, e aqui ele está especificando uma das manifestações da depravação do homem, quando ele diz: a garganta deles é um sepulcro aberto, com língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. A garganta, a língua, os lábios, a boca, tudo para falar disso, do nosso falar, do nosso linguajar, do que falamos, de como falamos. No mundo, esta prática é normal. No mundo, entre ímpios. Mas entre cristãos, ela é abominável. Não se justifica. É justificar o pecado. Deveria ser, é verdade, irmão, eu cometi esse pecado. Senhor, tem misericórdia. Paulo vai dizer o porquê que a prática da maledicência é abominável. Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 6, 9 e 10, vamos ver o versículo 11. Olha o que ele diz. Ele deu a lista e nós estamos enfatizando um, que atinge a cada um dos que estão nessa sala. Tais fostes alguns de vós. Fostes. Ou seja, isso não deve mais fazer parte da nossa vida. Por quê, Paulo? Porque vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tais pessoas que vivem nessas práticas sem se arrepender serão condenadas. Agora, não mais fazem parte essas práticas para mim e para você. E se nós pecarmos, nós somos chamados ao arrependimento, não de uma forma externa. Não sou eu que vou produzir o arrependimento em quem quer que seja, mas é porque o Espírito Santo habita em mim. E quando eu peco, Ele fala comigo e diz: você errou. Por mais que eu tente, como Davi, encobrir o meu pecado, justificá-lo, enquanto isso acontece, a mão do Senhor pesa sobre nós, porque Ele ama. Se Ele não nos amasse, Ele nos deixaria. Não é assim que Ele faz com o mundo? O mesmo texto de Romanos. Deus os entrega as suas vidas de pecado, mas para os seus filhos Ele corrige. E nós vamos ver como a palavra de Deus trata isso lá em capítulo 3 de Tiago. E vamos caminhar no texto, os versos 1 a 12. Para nós, para mim e para você que cremos no Senhor, o que a palavra fala e quão grave é o pecado da nossa fala. Tiago capítulo 3, nós vamos do verso 1 até o verso 12, nós vamos caminhar devagar no texto. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Bom, aí você lê esse texto. Isso é para nós, presbíteros. Isso é para nós. Nós vamos ser julgados com maior rigor. Não julgamento para condenação, porque ninguém é salvo pelo que faz de fazer, pela graça. Mas nós seremos. Isso é muito sério.
Tiago é aquele meio-irmão de Jesus. Ele era filho de José e de Maria. É um ex-incrédulo. Ele não cria em Jesus. A família dele não cria. Mas ele, quando é convertido a Cristo, ele passa a ser alguém que o Senhor usa. Ele é agora um dos presbíteros em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Paulo o chama, em Gálatas 2,19, assim como Pedro e os demais apóstolos, Pedro, João, uma das colunas da igreja, o presbítero Tiago. E ele está escrevendo para aqueles irmãos, para quem ele dirige a carta, e para nós. Ele está dizendo, meus irmãos. Ele está falando para cristãos. Ele exorta que não sejam muitos mestres. Então, às vezes, e assim, irmãos, a cada dia que passa, né? Como a gente vê, e nós devemos ver os irmãos que ensinam com grande temor diante de Deus, como é muito sério. É muito sério. Por isso que não deve haver muitos. Ah, mas então isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. A palavra diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Aqueles que anunciam as boas novas são formosos diante de Deus. Isso é uma alegria, mas há uma responsabilidade nesse sentido. E então ele exorta a não haver muitos mestres. E aí ele vai então entrar, e aqui então começa a exortação para nós, os versículos 2 e 4, quando ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Tiago foi um homem importante para a igreja. De acordo com a história, a Bíblia não diz, mas ele foi morto por apedrejamento por causa de Cristo. Mas ele está dizendo aqui, isso me fascina, é que um homem de Deus, ele reconhece que ele é falho. Homens de Deus, quanto mais de Deus são, menos se vangloriam. Saiba disso. Isso é um excelente medidor para aqueles que se dizem homens de Deus, e quando eles dizem que eles são alguma coisa, não fica com um pé não, fica com os 2 pés atrás. Talvez o maior deles, verdadeiro, no fim da vida ele disse: eu sou o maior de todos os apóstolos. Não, dos pecadores, eu sou o maior. E ele diz aqui, todos tropeçamos. Tiago, o presbítero, uma das colunas, está dizendo que todos nós tropeçamos. E o tropeçar é, todos nós cometemos pecados. E quando nós, irmãos, meditamos no resumo da lei, como nós fizemos nos últimos domingos, por exemplo, que a lei se resume em amar a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a você mesmo. Quando você olha para a profundidade deste resumo da lei, você vê que você não vive isso nunca, você nunca viveu isso. Na intensidade que Deus estabelece, nunca ninguém viveu. E se você não obedeceu o que Deus estabeleceu, o que você fez? Você pecou. E aí vocês? Não é aquele não assassinarás somente.
não matarás. Ah, não, aí todo mundo, boa parte aqui. Mas quando diz, por exemplo, não matar significa desejar mal para alguém, é a mesma coisa, então aí já elimina uma grande parte de nós. Estou falando de um mandamento, um único. E de todos os outros são inatingíveis, porque quem estabeleceu, só Ele o que estabeleceu, o Senhor Deus pode cumpri-los. E só Ele pode fazer por meio de nós. Tiago está reconhecendo, todos nós tropeçamos. Mas aí nós vamos fazer uma ressalva. Ele está dizendo então que... Então ele vivia na prática do pecado? Não. O fato dele dizer todos nós vemos que ele reconhece que era um pecador. É que ele conhecia tanto o seu Senhor, e ele sabia o quão limitado era diante do Senhor, que ele dizia, irmãos, todos nós tropeçamos. Diante dos homens, a gente já é bom. Mas diante de Deus, que é o que importa, nós não somos nada. É como Paulo, quando diz, miserável homem que sou, em Romanos 7, 24, ou quando ele diz que quando alguém se acha alguma coisa sendo nada, Gálatas 6, 3, ou como eu disse, quando ele se diz o pior dos pecadores. Então Tiago está dizendo, todos nós tropeçamos. Um homem de Deus sabe que é nada. Isso não é falsa humildade, isso é a constatação da realidade. Em nós não há nada naturalmente. O que há sim, há muito do pecado, mas não algo bom. Não há ninguém que faça o bem, a não ser que Cristo transforme. E Ele nos transforma na regeneração quando cremos, mas ainda assim nós continuamos sabendo que nós somos nada. E aí ele diz, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Irmãos, que verdade. Ele não está admitindo impecabilidade. É impossível, deste lado da realidade da vida eterna, alguém nunca mais pecar. A Bíblia mostra que nunca mais vai haver pecado quando nós estivermos no novo céu e nova terra. Mas por enquanto todos nós tropeçamos. E ele está dizendo que quem não tropeça no falar é perfeito, não que seja impecável, mas é uma pessoa madura espiritualmente. Irmãos, no falar, não é só falar mal dos outros. É falar qualquer coisa que não seja conveniente. Como nós tropeçamos no falar. Como nós tropeçamos na falta do domínio da língua. O irmão Simon Kistemaker, que é um comentarista aqui desse texto, ele vai enfatizar para nós que Tiago não está falando de impecabilidade. Ele está falando de maturidade, relacionamento com Deus. Um homem perfeito não é um homem sem pecado, mas aquele que chegou à maturidade espiritual, fala a verdade em amor, é cheio de sabedoria e compreensão e é capaz de manter o controle do seu corpo, a começar pelo que Tiago diz. Você quer saber se você é maduro espiritualmente falando? Como é que é o seu falar? Não é que você fica falando palavrão. Onde você fala palavrão? Palavrão é o fim da lista. É como você fala.
o que você fala? Como nós agimos? Tiago vai usar figuras, por exemplo, e ela é muito pertinente. A gente quer domar um cavalo, a gente coloca freio na boca dele. Nós estamos dizendo que a gente é cavalo, a gente é burro, pior. Ah, ficou ofendido? Você fica ofendido com isso? Ele fala do leme de um navio. Gira para cá e governa o navio. E ele vai falar de uma fagulha. Recentemente nós vimos vários lugares pegando fogo, né? Aquilo lá, quando a gente vê que ele está com fogo, mas quando começou aquilo lá, uma fagulhinha só, uma bituca de cigarro jogada ali. Tiago, o Espírito Santo, por meio de Tiago, está dizendo que a nossa fala é isso. Dependendo do que nós falamos, o que nós dizemos causa isso. Por isso é muito sério, irmãos. Por isso que quando nós pecamos nisso, isso eu estou dizendo quando nós percebemos que pecamos, porque às vezes a gente acha que está falando, eu digo a verdade, comigo é na verdade. Sem graça do que vale. A verdade sem graça do que vale. Ele está dizendo que usa essas figuras para indicar o que e como falamos. O que e como falamos, o que pode causar, irmãos, e causa males horríveis. A nossa língua, irmãos, divide igreja. A nossa língua acaba com o casamento. A nossa língua traz peso e desgraça sobre os nossos filhos. Eu não estou dizendo que não, então você está dizendo que tem um poder, porque tem gente que, olha, não fala que é o poder, não é isso. É como nós falamos, aquilo pode ser tão mal, e como Tiago vai dizer, incendiado pelo inferno, que a gente não tem ideia de como isso é maligno. E aí não tem como não lembrar Mateus capítulo 12, versículo 34. Eu coloquei aqui, não dá para não lembrar o que o Senhor disse em Mateus 12, 34. Eu queria esquecer disso aqui. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso não é só para ímpio. Irmãos, quando você ouve isso e reflete no seu falar, vamos pegar essa semana, você se alegra ou você se entristece? Você tenta, a sua mente já está nessa hora querendo justificar, ou você está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim? É claro que o Senhor não está falando do coração como órgão, né? O coração, na palavra de Deus, mostra o ser como um todo, o que nós somos. É o que nos move, o que ocupa a nossa mente, o centro da nossa vida é o coração. Então, o nosso ser, se nós não falássemos, nós não saberíamos quem nós somos. Mas quando nós falamos, o que nós falamos, como falamos, para quem falamos, reflete o que está lá dentro. Não tem como não clamar misericórdia diante de Deus quando nós erramos nisso. Quando nós não testemunhamos no nosso falar, e temos que reconhecer isso, Senhor, tem misericórdia. Quando nós, por exemplo, vivemos murmurando, entende? Murmurar não é só falar dos outros, não. Murmurar é reclamar da situação, é falar sempre da situação. Irmãos, o que está acontecendo na minha e na sua vida agora, Deus está governando, Ele estabeleceu. Toda murmuração é contra Deus. É o nosso falar. Pessoas que se professam cristãs só falam das coisas desse mundo. Você vai olhar, e graças a Deus eu olho de vez em quando só, você vai ver às vezes na internet
a fala é igualzinha do mundo, de ímpio. Ele não está falando, mas ele está escrevendo, é a mesma coisa. Murmurando, falando das coisas desse mundo, colocando a sua esperança nas coisas desse mundo, falando mal de outras pessoas, falando mal de irmãos em Cristo. Nossa fala mostra o que mais nos importa. Não tem como fugir disso. É impossível esconder essa realidade. Tiago vai dizer que a língua é um pequeno órgão, mas que, se não dominada pelo Espírito, ela causa as maiores desgraças. Versos 5 a 10. Ele falou do leme, ele falou do freio na boca dos cavalos, aí ele vai dizer então, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, a terceira figura. Assim também é a língua, é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Para quem ele está falando aqui? Para cristãos. Só aqueles que creem em Cristo têm Cristo como Senhor e o Deus como Pai. Com ela nós bendizemos o Senhor e Pai, mas com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição, misericórdia. O Espírito de Deus está falando para Tiago, para falar para nós, que nós precisamos andar com Ele, para que Ele domine o nosso falar. Olha o que Tiago diz aqui, o que é esse falar. É claro que a língua não é o órgão físico, mas é o que nós falamos. O nosso falar, a nossa língua, ela é pequena, mas ela se vangloria de grandes coisas. É aquela pessoa que se exalta e que ela se acha, pensa que alguma coisa. Todas as vezes que eu e vocês falamos de alguém, nós estamos dizendo, eu sou melhor que aquela pessoa. E se há uma mudança em nós, não foi por nós, mas foi pela graça. Então por que eu estou agindo assim? Qualquer coisa, desde a regeneração, desde a justificação, até a santificação. É aquela pessoa que manifesta arrogância em sua fala e, por consequência, ela menospreza os outros. Quais outros? O próximo, que nós deveríamos amar. Seja em casa, seja esposa, filho, seja irmãos, seja colegas de trabalho, seja quem for. A língua é um mundo de iniquidade. Será que o Espírito Santo, quando dirigiu Tiago para escrever isso, será que ele quer ser enfático ou não? Um mundo de iniquidade. Iniquidade é pecado grave. É igual falar, é cheia de pecado. E aí sim, são palavras obscenas, sujas, impuras, como o Flávio leu no começo. Mas são também palavras de raiva,
de ira, de mágoa. Eu me lembro que quando eu trouxe aqui, eu falo com pesar, nós havíamos passado por uma situação difícil, e eu e mais 2 casais de cristãos, nós jantamos a comida e jantamos os irmãos. Irmãos. Eles estavam errados, aqueles irmãos? Sim. Mas o que a gente fez? A gente fez pior. Eu digo a verdade. A maneira como você diz a verdade para alguém, com soberba, com arrogância, como se você fosse o dono dela, como se você a pratica por sua própria capacidade, é falar de forma que não glorifica a Deus, é uma língua que não honra o Senhor. Irmãos, lembra, isso aqui é para mim. Palavras maledicentes que difamam, palavras sem amor, sem graça, sem misericórdia. Isso é um mundo de iniquidade. Mas é só falar. Isso contamina a pessoa por inteiro. Pessoas que não controlam a fala exalam mal-estar. É insuportável conviver. O linguajar contamina toda a vida. Pessoas que têm mágoa e só falam da mágoa, elas somatizam, elas vão sofrer por causa disso. E Tiago vai dizer que ninguém consegue domar isso. O homem não pode domar. Não vai adiantar agora você falar, puxa, é verdade, então a partir de agora eu vou falar, não vou falar nunca mais de ninguém, é só da próxima oportunidade isso vai acontecer. O homem, a carne, não tem poder para mudar isso. Sem as características do fruto do Espírito, por exemplo, mansidão, longanimidade e domínio próprio, nós vamos reconhecer várias vezes com muito pesar esse pecado. Há perdão? É claro que há. Eu não quero colocar desespero, porque nós temos um Senhor, como nós oramos no início, que tem prazer em perdoar, que renova suas misericórdias todas as manhãs. Por que Ele renova? Porque a gente precisa delas. Mas o poder do Evangelho não está em somente perdoar pecados, o poder do Evangelho está em transformar as nossas vidas e transformar o nosso falar. E essa transformação começa dizendo, Senhor, eu tenho pecado nisso, me perdoe e me livra disso. A língua louva a Deus e fala mal de homens criados à imagem. Irmãos, estou dizendo, não estamos aqui querendo negociar a verdade. A verdade, ela deve ser dita. Eu estava conversando com o irmão, mas e a verdade, não é falar mal da pessoa, mas é da sua teologia. A gente às vezes não discerne isso, a gente não sabe fazer isso. A gente joga tudo junto. Mas não é assim não, a maneira como eu e vocês falamos mostra isso. Por mais que a gente queira justificar. Nós tínhamos um grupo aqui que era para falar de teologia e era bom para falar dos outros. É insuportável conviver com isso. Nós cantamos louvores, falamos dele com temor, mas ao mesmo tempo fazemos totalmente contrário. Não só o ímpio, o pior de tudo é entre aqueles por quem Cristo morreu. Quando eu e vocês estamos falando de alguém por quem Cristo morreu, o negócio é sério.
Às vezes, mas o que é maldizer? E vocês sabemos, se você tem o Espírito Santo, você sabe. Vamos lembrar da definição do irmão. Maledicente é a pessoa que fala depondo contra o outro, seja mentira ou seja verdade, na ausência da pessoa. O que você tem para falar de quem quer que não seja para ela, não deve ser dito. É simples assim. Não deve ser dito. Por mais que você tenha toda a razão do mundo, não deve ser dito. Alguém aqui discorda dessa definição? Ou exagero? Alguém aqui discorda? Ninguém vai levantar a mão, né? Agora, se você discordar, que o Espírito Santo trate com você. Porque eu quis discordar disso aqui quando eu vi. Não, mas é a verdade, a gente defende a verdade, nós somos chamados para defender a verdade. Como que tem que ser para nós, Tiago, diante dessa calamidade que o Senhor mostrou por meio de você, apóstolo Tiago? Versos 10 a 12. Meus irmãos, não pode ser assim. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E aí vocês sabemos a resposta é não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? E nós sabemos a resposta é não. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Mas quer dizer então que se eu falei mal de alguém, então eu não sou cristão? Não, ele está falando meus irmãos. Mas ele está dizendo que nós, mesmo tendo crido, nós incorremos nesse pecado, e ele está dizendo, não pode ser assim. Não tente justificar. Irmãos, quando eu leio essas verdades, e por mais que eu tento, eu quero justificar. Mas também, não, mas isso eu não estou falando da pessoa. E dá vergonha, tristeza. Esta prática é pecado. Pecado é contra o Senhor, mas há um agravante no falar, que o nosso falar atinge diretamente aquela pessoa. Não a pessoa diretamente, mas para quem eu estou falando dela. O que aquela pessoa vai pensar daquela que eu estou dizendo que não está ali, para contar pelo menos a versão dela. Quando eu vou conversar com casais, não, deixa eu contar a minha história. Pode contar. Mas eu não posso ouvir só a sua história. Porque é um casal. Um casal não tem a história só de um. E outra, por mais verdadeiro e santo que você seja, você sempre vai trazer a sua percepção. Eu preciso ouvir os dois. Esse é um princípio. Para o casamento deveria ser, para quando eu vou falar de alguém. Eu procurei alguns textos. Provérbios 26, 20. Sem a lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Vai falar mal de alguém, irmão, não quero saber. O irmão que disse, eu não quero saber, graças a Deus por ele. E eu que vou falar, fico com vergonha. É assim ou não é? Eu não quero saber. Você quer conversar? Não, mas é uma exortação. Vamos chamar o irmão. Vamos conversar com ele. Vamos exortá-lo em amor. Eu já fiz isso, você já fez isso, então basta. A não ser que aquela pessoa não se arrependeu. E aí é um processo que você precisa, às vezes, tratar com o irmão. Mas você já falou, ela não quis se arrepender, você já orou por ela. Você caminhou mais uma vida, você teve misericórdia? Normalmente, qual que é a resposta? Não. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se.
pronto para ouvir. Mas você não sabe o que fizeram comigo, me caluniaram. Caluniaram você, fizeram mal contra você, agora então você fala daquela pessoa que fez mal para você para outra. O que você está fazendo? Exatamente a mesma coisa. Irmãos, lembra? Essa palavra aqui está cortando aqui. E qual que é o nosso padrão? Não deve ser assim. Eu, porém, vos digo, Mateus 5,44, amai os vossos inimigos. Que dirá de irmãos que têm os seus pecados para serem tratados, como talvez você e eu tenhamos os nossos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Esse é o padrão daquele que foi um único injustiçado e que foi como cordeira muda. Irmãos, tratou comigo isso e nós aqui precisamos ser tratados nisso. Uma vez eu estava numa mesa com um pastor conhecido nacionalmente. E aí, ele foi falar de um outro pastor. E começou a falar do erro do outro pastor. Um dos irmãos pegou e falou assim: irmão, me dá licença, eu não tenho nada que ouvir disso, e saiu. É isso que a gente tem que fazer. E com isso eu quero dizer a vocês, uma oração pública, eu espero que vocês me ajudem. Eu não quero saber do pecado do meu irmão. Eu não quero saber. Nós conversamos entre nós no presbitério. Nós precisamos nos cuidar, precisamos cuidar da igreja. Mas a maneira como aquilo chega, eu não quero saber. Você não quer tratar? Eu quero tratar, desde que for a luz da palavra. Como é a luz da palavra? Como é que é a luz da palavra? Se o teu irmão pecar contra você, vai a sós com ele. Fala com ele. Mas qual? Qualquer um. Mas eu não consigo. Você não consegue falar para ele, você não consegue falar para mim também. Isso é Jesus. Tá? Jesus está dizendo. Mas então eu tenho que chegar. Não, aí você vai ter que chegar com graça e misericórdia. Você tem que dizer: irmão, eu sou tão pecador com você. Eu coloquei isso, diante do Senhor. Eu quero te exortar por amor a você. Não entenda que eu sou perfeito e que eu não estou tentado a isso, que eu não posso fazer. Mas olha, irmão, a palavra diz isso. É assim. É verdade em amor. Agora, se eu e vocês não fazemos isso, a gente não tem que fazer com a pessoa que de direito, não tem que fazer isso com ninguém. Mas essa pessoa está na igreja, pode deixar que o Espírito Santo e o Senhor da igreja cuida dela. Não precisa de mim, de você, no pecado da maledicência, querendo cuidar da igreja de Cristo. Não venham falar do pecado de quem quer que seja para mim, a não ser que você já tenha falado com ele ou ela. A não ser que então ela autorize. E ela diga: não, vamos conversar. Claro, aí a gente vai andar junto, aí a gente vai se colocar no mesmo, vai ombro com ombro caminhar junto, pecador com pecador, na graça e na misericórdia de Deus, não na superioridade de quem quer que seja, e que dá o direito de eu falar mal do meu irmão por causa do pecado dele, esquecendo que Deus tem coisa para tratar na minha vida. Qual que é o alvo? Nunca mais falar de ninguém pelas costas. Para a glória de Deus. Mas então, amanhã, segunda-feira, eu começo. Esqueça. Não faça promessa. Não, resiliência é uma palavra bonita. A resiliência. Que resiliência? Da carne? O que a gente precisa? Primeiro de tudo, do Evangelho. Você crê no Evangelho.
Você se arrependeu dos seus pecados e colocou a fé em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, você viu que você estava lá. Ele morreu por causa dos seus inúmeros pecados, inclusive da maledicência. Ele levou você a morrer no corpo dele. Ele levou você e ele crucificou você no corpo dele para te dar uma nova. Você crê nisso? Você se arrependeu dos seus pecados um dia? Sim. Você crê nisso? Então, se eu creio, então quando você peca com o pecado da maledicência, você se arrepende. Você tenta justificar como eu, mas o Espírito Santo não deixa a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira, ele quer que a gente confesse. Isso significa, então, quando eu falei mal de alguém, eu tenho que chegar lá e falar, não, ela não precisa, a não ser que ela saiba, aí você tem que tratar com ela, mas você precisa ir diante do Senhor e clamar misericórdia, e ao invés de maldizer, bem dizer. Agora isso, a gente não consegue fazer isso, ninguém consegue, se não for pelo poder do Evangelho. Salmo 141, versículo 3, e nós encerramos. Como é que isso é possível? No Evangelho, aí eu vou diante do Senhor do Evangelho, eu vou clamar a Ele, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Senhor, eu não quero mais cometer esse pecado. Mas e se eu cometer? Se eu cometer, eu tenho um advogado, que é Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Mas é exatamente por causa do amor e da graça dele que eu não quero mais. Me ajuda, Senhor. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Santo Espírito, lembra da sua palavra quando eu for tentado a dizer, cala minha boca. Lembra, não é você fazer, não, agora eu vou parar, você não pode fazer nada. O Senhor Jesus diz que sem Ele nós não podemos nada. Nós precisamos andar em espírito, levando o morrer de Jesus. Nós precisamos, irmãos, isso é maravilhoso, considerarmos-nos mortos para o pecado, vivos para Deus. Cristo levar o morrer dele. E levar o morrer significa, Senhor, tem misericórdia, me perdoe. Isso é levar, e Ele perdoa. Mas não deixa eu pecar, Senhor, de novo. Como cristãos, irmãos, não há justificativa nenhuma para um falar que não glorifique ao Senhor.